Aleluia. Queremos convidar já o pastor Carlos Martins, que está com a oportunidade aqui para falar, ensinar tudo aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Eu vou pedir aos obreiros, se ficar mais fácil vocês sentirem, eu particularmente vou fazer isso. Eu vou descer e vou ficar de lado, de frente com o pastor Carlos. Acho que fica até mais fácil para ele também, se ficar mais perto do povo. Os irmãos de lá de trás, se quiserem aproximar mais, ficar mais perto, fica melhor, tá bom? Pastor Carlos Martins, é contigo. Amém, irmãos? Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou feliz por poder voltar aqui. Estive sexta-feira passada, estou hoje, e nós estamos com professores desde quarta-feira, nós estamos em planejamento. Cheguei em casa hoje, quase 6 horas da tarde, correndo, resolvendo as coisas, mas aqui estamos. Deus, nesses últimos dias, tem nos incomodado para que nós pudéssemos despertar novamente, falando sobre os céus, porque esse é o maior objetivo do cidadão cristão. Aí fora, esse ano é um ano político, já está delineando em cada município desse vasto Brasil o pensamento político, não é verdade? Eu gostaria que os obreiros sentassem aqui, ó, pertinho de mim, aqui para cá, bem pertinho de mim, porque eu vou precisar deles hoje. O obreiro ficar assim mais pertinho de mim aqui, ao meu lado aqui. Não vou deixar sozinho, não é verdade? É um ano político. Nós estamos pensando aí, já escolhendo aí a quem vamos votar, e nosso voto tem tanto valor quanto até o momento que nós defragarmos nosso voto. A partir do momento que você apertar a setinha confirmado, acabou. Você não é mais dono do voto. O teu voto vai ser para aquele que o recebeu. Amém? Então eu vou fazer uma oração. Você pode ficar pertinho, só um minutinho só. Desculpa. Abre. Vossas Bíblias em Daniel, capítulo 9 de Daniel. Vou ler um texto de Daniel, para nós podermos depois, que eu deixarei em aberto, para que alguém queira, aquilo que eu falei na sexta-feira passada, tiver alguma dúvida, nós podemos hoje tentar procurar tirar de vocês essas dúvidas. Daniel capítulo 9. Então vamos ler os versículos, capítulo 9, não todo o capítulo, mas alguns que eu achava de destaque, para que vocês possam memorializando, para que vocês possam começar a guardá-los, esse versículo. Capítulo 9, versículo 1, 2, até o versículo 4. A Bíblia diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, e que havia de durar as assolações em Jerusalém, era 70 anos. A oração de Daniel: e voltei-me meu rosto ao Senhor Deus, para buscar em oração, súplica com jejum, panos, saco e cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e terrível, guarde a aliança e a misericórdia para os que amam e guarde os teus mandamentos. Capítulo 9, versículo 20. Falava eu ainda, orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, e falava eu, versículo 21, e falava ainda na oração, quando um homem, Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão, no princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde,
24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão da profecia, para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, a edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as pragas, as circunvalações reedificarão, mas o tempo de angústias. 26 e 27. Depois de 62 semanas, será morto, ungido, e já não está no povo, ao seu príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será um dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações que são determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição está determinada, derrame sobre ele. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 14. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 14. Certamente ouvireis falar de guerras, de rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A última parte do versículo, ainda não é o quê? O fim. Ainda não é? O fim. Capítulo 24, versículo 14. Esse será pregado, esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Apocalipse capítulo 13. Versículo 1 até o versículo 3, até o 5, capítulo 13 de Apocalipse, último capítulo, último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 5. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça o nome das fêmeas. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e com a boca de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças com golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que procede arrogância, blasfêmia, autoridade, para agir durante 42 meses. Capítulo 13, versículo 11. E vi uma outra besta emergir da terra, possuir 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. A partir do versículo 15. E foi-lhe dado comunicar o fôlego, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. 16. E a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez que seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca o nome da besta, o número do seu nome. E aqui está a sabedoria.
aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem, ora, o número 666. Amém? Amém. Maravilhoso és teu Deus, grandioso é o teu nome, Pai, por todo o teu poder, por toda a tua graça maravilhosa, Senhor Jesus Cristo, que fez poder estar, Senhor, na tua presença nessa noite. Que aqueles que também não puderam chegar, Senhor, tu possa abençoar onde estiver, ó Deus amado, porque tu és o ontem, tu és hoje, tu és o amanhã. Nós aguardamos a ti com ansiedade, Jesus, para todos sempre. Amém, Jesus Cristo. E podemos sentar em nome de Jesus Cristo, glorificando, exaltando o seu nome. Ontem, na TV Cultura, tem um programa da Adventista. Não sei se vocês já assistiram, a TV Cultura tinha sido fechada e agora foi comprada pela Adventista do Sétimo Dia. E eles estão fazendo estudos, já vem vindo fazendo estudos. E ontem eles trabalharam sobre a 70 semana de Daniel. E deixou uma situação complicada no ar. Que para eles, Deus já emplacou o juízo 22 de outubro de 1844. Porque os grandes estudiosos passaram, eles começaram a calcular, porque quem não quer calcular a volta de Cristo? Não é verdade? Quem não gostaria de calcular quantos anos ele vai viver? Porque para isso daí projetaria a sua vida. Mas Deus deu 2 tempos para nós e deixou incógnita o terceiro tempo. Ele nos deu o passado, nos dá o presente, mas não revela o futuro. Concorda? Então agora nós já estamos no presente e no passado, e já estamos entrando no futuro. Mas esse futuro nós não sabemos quando, nem que jeito vamos. Então a maior dificuldade da teologia de hoje é saber explicar isso. A minha questão de hoje vai responder 2 questões só: o princípio do fim e o fim. Parece fácil, né? Nós estamos vivendo o princípio do fim ou o fim. Nós estamos baseados hoje, a nossa vida de hoje, 2016. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2016. Veja bem essa data. Nós estamos em Mateus, sabe qual é a Bíblia em Mateus? Nós estamos no capítulo 24. Nós estamos no versículo 6 ou no versículo 14? Ou estamos entre o versículo 6 e o versículo 14? Qual desse princípio nós achamos que nós estamos vivendo hoje? Com tudo isso que nós estamos acontecendo, corrupção política, corrupção econômica, dissoluções, me falaram que na igreja aqui de Belo Horizonte, nesses 5 dias de carnaval, fechou, tiraram todos os cultos e fizeram carnaval dentro da igreja, uma igreja de renome, uma igreja que está na televisão, uma igreja que está evangelizando. 5 dias de carnaval dentro da igreja, carnaval santo, é de peso nacionalmente conhecida. 5 dias a igreja de carnaval. E perguntaram para mim hoje, o que eu achava disso? Me ligaram hoje, o pastor Gesiel Freitas, e ele fez um comentário que está na internet. Aonde nós chegamos aqui? Dissolações. Nós estamos vivendo bem dissolações. Então a questão é essa que eu quero chegar para os irmãos: o arrebatamento da igreja. A partir de agora estou abrindo para vocês questão bem aberta. É a primeira pergunta que eu faço para vocês. O arrebatamento da igreja é o fim? Ou é o para nós? É o fim das coisas? O que as irmãs acham? Vocês queriam participar? Agora é a hora. Pode responder, pessoal. Do jeito que vocês acharem. O que vocês acham que vai acontecer com o arrebatamento da igreja? O que muda no mundo com o arrebatamento da igreja? Vai ter alguma mudança. Isto é fato.
que os obreiros me ajudaram. O que vocês entendem pelo arrebatamento da igreja? Assim, uma frase, uma coisa repetida. Rápido. Quem você acha que vai nesse arrebatamento? Salvos. Tá. Esse arrebatamento vai envolver quanto tempo? Qual o período que esse arrebatamento ele vai envolver? Você acha que está de Adão? Está depois do dilúvio? Está depois da morte de Cristo? Então onde vai ser o princípio do arrebatamento? Porque você vai ter que buscar um povo. E ele está buscando esse povo. E aonde ele está começando a buscar esse povo? Ele vai ter um arrebatamento. Mas aonde ele está buscando? Da onde ele está pegando? Pastor Marcos. Agora você foi além do nosso raciocínio. Depois do texto da carta. Eu falei sobre o arrebatamento. Está. Vai pegar desde Adão, ou após o dilúvio, ou após a morte de Cristo no Calvário, que ele formou a igreja de Cristo. Porque na morte de Cristo, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. Tá. Mas tem aquele versículo também que o Davi fala assim que ele desceu, tirou o cativo do cativeiro, né? Isso. Essa aqui é quem você falou. Eu já tenho dois pareceres. Eu tenho um terceiro. Porque nós temos que basear, para nós termos noção de o que o Senhor quer fazer. Veja bem, Deus tinha no céu um grupo de anjos. Salmo, me ajuda aí, 68, 17. Ou deixa eu ver Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Vamos ver se nós conseguimos começar a pensar já mais detalhado. Salmo 68, 17. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Isso, levado 18. 17. 17. 17 então. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Então, o pastor Marcos não leu o livro de 68 de Salmo. Ele leu primeiro 18, depois 17. Ele responde duas questões no versículo 18. Ele responde uma questão minha, e no versículo 17 ele responde a outra. Vamos pensar agora. Deus tinha no céu 20 milhares de milhões. Vamos fazer que Deus tinha no céu 20 bilhões de anjos. Dá para entender? Amém. Mas há uma incógnita. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. O que acontece? Ainda não resististe até o sangue. Não, Apocalipse 12, 4. Apocalipse. Na sua causa, Isso. Fica de pé, Bel. que a sua causa levava após si a terceira parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, Tá, então. para que entrando ela a luz, estragasse o seu Isso. Nós temos dois textos. E no Salmo fala a quantidade de anjos que tinha no céu. Em Apocalipse fala quando Satanás tirou do céu. Correto? Nosso matemático me ajuda agora. De 20 bilhões, você tirar um terço. Vamos pôr que 6 bilhões, né? 6 bilhões. Então o Senhor te perdeu, ou foi sair do céu 6 bilhões, vamos pôr aí 6,5 bilhões. Repor. E como que vai repor? Os anjos que caiu do céu, ele vai perdoá-los? Não, já está selado. Mas Deus tem que, ele vai completar isso? Vai. E ele tem 3 formas de completar isso: o arrebatamento, a grande tribulação e o juízo final. Então o arrebatamento vai pegar desde Adão. Quem morre no período de Adão?
Primeiro, não é Abel. Caim não mata Abel. Abel era santo ou não era? O Senhor, quem testemunha que ele era? Quem testemunha do sangue dele, testemunha e chegou até mim? O próprio Deus. Se Deus testemunhar de alguém, Deus tem dúvida daquele testemunho que está fazendo? Então ao nosso modo de pensar, em nossa lógica, a primeira pessoa a ser salvo chama-se Abel. Ele que vai para o paraíso, desce na linha da vida e desce para o paraíso. Mas também tem alguém que está procurando o Hades. Ele morre depois. Ele não é noivo, mas está tudo bem, gente. Tudo bem, mas não é isso que eu estou fazendo? Não tem nada, estou brincando. Aliás, que é meu amigo, posso fazer isso, né? Mas é isso mesmo. Então, quem vai liberar o Hades ou Seol, como queira, é Caim, que é o primeiro maldito da turma. E depois dele, vem vindo a geração até chegar o dilúvio. De Adão, quando ele saiu do jardim do Éden, até o dilúvio, é mais de 1.500 anos. É quase 2.000 anos. Então não foi de um dia para o outro. Adão saiu do jardim do Éden e já saiu de dilúvio. Responde uma questão que está tendo muita dificuldade hoje para nós compreendermos. Caim sai, depois de ter matado Abel, ele sai de casa, não sai. E ele forma-se uma família. Que família que vai formar? Que a Bíblia diz que ele vai para o norte, para norte. E norte ele cria ele construiu uma cidade chamada Norete. E Norete ele forma uma família. E que vai encontrar ou não vai encontrar com a família de Sete, de Enos e na descendência depois. E nesse ponto o que acontece? O mundo, quando a igreja sai do seu caminho e vai para o mundo, a Bíblia diz: não entreis em julgo desigual casamento. Os filhos da descendência de Enos, que vem de Adão, conhece as filhas da descendência de Caim e casa com elas. Para alguns teólogos, diz que na realidade não é os filhos de Enos que vai casar, mas os anjos que descem e coabita com as moças das Enos e tem filhos. E Deus, o castigando-os, aprende esses anjos não fizeram isso. Mas aí é um ensinamento espírita, não tem base teológica. Mas a teológica é essa, que é o capítulo 6, Gênesis. Por causa desse casamento, por causa dessa degeneração, há o primeiro momento que Deus transfere da idade, por exemplo, Matusalém, de 969 anos. Deus diz que ele faz o que chama beneplácito, uma reunião de cúpula no céu. Deus faz uma reunião para poder reorganizar o mundo. Haja, produza, façamos. Beneplácito, uma reunião de cúpula no céu. Agora Deus faz, nessa reunião de cúpula, ele tinha determinado a fazer o homem. Faz o homem, assopra na nariz do homem, faz do homem uma alma vivente. No capítulo 6, a Bíblia diz: degeneração humana. Deus olhou e essa perversidade dos seres humanos, essa maldade dos seres humanos, nesse cruzamento de casamento da descendência de Enos com a descendência de Sete, de Caim, ela corrompeu, que Deus falou: meu espírito não habitará mais com os seres humanos. Arrependo-me de ter criado o homem, e a sua idade cairá para 120 anos. Capítulo 6, versículo 8. Deus, olhando, achou graça na vida de Noé, e aí manda fazer a arca. Então a arca é o divisor da descendência de
anterior, vem de Adão, até o dilúvio, e o Senhor formando uma nova geração após o dilúvio, chamada diluviana. Então, quando o Senhor, aqui é o versículo do Salmo, que o pastor Marcos leu, 68, o versículo 18, levou cativo ao cativeiro, não é a nossa vida, mas quando o Senhor disse que teria que descer, abrir o paraíso, depois da sua ressurreição, que muitos passou por dentro de Jerusalém, muitos até viram eles, e pregar 3 dias para que eles morrerem durante o dilúvio, para provar para eles que eles morreram porque distanciar de Deus e não a maldade. Que Deus deu para eles a oportunidade de 120 anos para eles virem o Evangelho, que Noé pregou, mas não ouviram o Evangelho, morreram como se afogaram. Então, então todos que morreram afogados ou morreram não salvos de Adão até o dilúvio, eles vão também ser arrebatados, vão ser arrebatados, mas no final, aí Mateus capítulo 24, versículo 14, no fim das coisas, que é o juízo final. O Senhor, a partir de Adão, de Noé, o Senhor forma um novo povo, não forma? Com Sem, Cã e Jafé, Deus forma novamente o povo. Mas no capítulo 11 começa de novo a dificuldade, porque depois do Senhor lançar Cã, no capítulo 10, no 11 eles vão fazer a torre, para poder não ser mais surpreendido pelo dilúvio, e de Babel, que ali o Senhor confunde as línguas e perde-se a língua original. E a partir daqui do capítulo 11, Deus começa a procurar uma família para iniciar o seu povo. E Deus vai buscar lá na Mesopotâmia Abraão, que significa pai das alturas, com a Sara, sua esposa, mas Abraão tinha seu pai Terra. Então vem nessa viagem, junto nessa primeira chamada, Terra, um patriarca, Abraão, Sara, Ló, a esposa de Ló e as 2 filhas, vieram até Arã, que é a região que hoje é Israel, e habitava ali. Então, capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 13 de Gênesis, nós conhecemos a história quando Abraão desce para o Egito, e nós falamos dela na aula passada, de sexta-feira, que não vou repetir agora. A partir de Abraão começa a ser patriarca. No capítulo 17, no versículo 17, versículo 1, o Senhor diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. No versículo 5, Deus, a partir de agora, o teu nome não será mais Abraão, pai de Jacó, mas Abraão, pai de uma grande nação. E no versículo 18, não, seu nome será mais Sara, mas Sarai, minha princesa. A partir desse momento, Deus muda a história de Abraão, muda o seu nome, ele passa pela circuncisão. Então a primeira circuncisão no mundo foi feita em Abraão. A partir dali, Deus começa a formar o seu povo: Abraão, Isaac e Jacó. E José vai para o Egito, 430 anos mais ou menos. Moisés vai no Egito, tira Israel do Egito. Ele não chega lá no dia e tira o povo no outro dia, 2 anos. Ele sabia que a luta seria ferrenha. Ele não leva Zípora, sua esposa, ele não leva Eliezer, seu filho, ele não leva Jefté, seu filho. Ele vai sozinho. Não próprios irmãos dele, nem a família dele achava que ele ia conseguir fazer aquilo. Ele caminha há mais ou menos 90 dias entre sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, passar pelas dificuldades do caminho, até chegar ao Monte Sinai, 90 dias. No Monte Sinai ele sobe para falar com Deus, para receber as tábuas da lei, fica 40 dias, 40 noites. Josué sobe com ele também, fica na metade do monte. O povo fica mais ou menos a 1000 metros de
distância, e se alguém chegasse no Monte Sinai, onde nós chegássemos, morreria, porque nos 40 e 40 noites, Deus falou com Moisés, com um trovão, relâmpago e fogo. Se você for hoje, se eu for hoje em Israel, e subir no Monte Sinai, não tem água, não tem planta nenhuma, mas todas as pedras queimadas, como passa um fogo muito forte ali, e mantém até hoje. O povo metade, o povo tremia de medo daqui, mas no final os pais diziam, se corrompe. Deus chama a Moisés e acha tão interessante essa parte. O Senhor falou: o teu povo, vai lá, o teu povo está fazendo uma festa. O teu povo, o meu não, é seu, né? Então, Marcos, aqui é teu povo, não adianta queixar, cair fora, lá em Santana é meu povo, né? Não é verdade? Então, aí ele se conhece, escolhe e volta, fica mais 40 dias, e ele fica lá no Monte Sinai, num dia não, depois dos 80 dias, ele fica um ano. Nesse um ano, eles querem Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Esses são os primeiros 3 livros da Bíblia. Que o primeiro livro da Bíblia, quem escreve? Vocês acham que é Gênesis o primeiro livro da Bíblia? Jó. E quem escreve Jó? Moisés, aonde ele está? Jó é mais novo ou mais velho que o Pentateuco? Mais velho. Ele está na mesma região, mas com um nome, um pastor de ovelha, nos 40 anos que ele ficou na casa de Jethro. Escreve Jó. O Senhor dá esse 3 livros para ele, e Deuteronômio, no último livro, Deus dá para ele depois de 40 anos, quando ele está no Monte Negro, ao pé do Monte Negro, que é já o Rio Jordão, do outro lado já era Jericó, e Deus falou para ele: sobe no Monte Negro, contempla a terra, mas você não vai entrar nela. E Moisés sobe, contempla a terra. Ontem Moisés, Josué também seguia, Josué comandando o exército, subia, ficava aguardando, e Moisés olha a terra, pede para Deus, porque eu mandei você falar com a pedra lá no começo, nos 3 primeiros meses, você bateu na pedra, a pedra é a tipologia de Cristo, né? Então por isso você vai entrar, não fala mais desse negócio, volta lá, organiza, sobe, e eu vou te recolher. E o Josué faz isso mesmo, ele retorna a Moisés, retorna para Josué, organiza, transfere toda a responsabilidade para Josué, né? E Josué sobe com ele novamente, e ele entra no meio das nuvens e desaparece. Josué espera 7 dias, Moisés não aparece. Josué desce, convida os seus comandados, um grupo de seletos de soldados, sobe novamente ao Monte Negro, procura por mais 23 dias, mais ou mais 30 dias, eles estão realmente mortos, desaparecidos, e agora eles vão ter a caminhada. Mas para nós o que vai interessar é, após a caminhada, forma-se a nação novamente de Israel. Eles têm 16 juízes, que nós temos 400 anos, começa com Jefté e termina com Samuel, chamado período teocrático, quando Deus tinha um comando. Depois disso, eles pedem Samuel, quando velho, eles pedem o rei, Deus dá Saul, dá Davi, dá Salomão, dá Roboão. Em Roboão, a casa da situação de Salomão, Deus em Salomão deu dividir a nação, mas em Roboão dividiria. E em Roboão, que é o filho de Salomão, o Senhor deixou ele com 2 tribos, que é Judá e Manassés, em Jerusalém como capital, um país chamado Judá, e Rebaão ficou no norte, com a capital em Samaria, com um povo chamado Israel, né? E foi destruído no ano 622 o norte pelos assírios. Em 605 até o ano 585, Judá foi destruído. Então em Judá, que agora vai ser a nossa mensagem. Eu falei para vocês que tem o princípio de dores e tem o fim. Em Judá, quem levaram para a primeira turma? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né?
o profeta Ezequiel vai para o jogo do rio Quedar. Jeremias fica em Jerusalém queimado a fogo. O capítulo 8 de Daniel, o carneiro é os Medos, o bode é Alexandre, e Alexandre é a tipologia do anticristo. E o capítulo 9 é quando Daniel dá uma olhada nos livros e ele descobre que 70 anos que tinha sido profetizado por Jeremias tinha se cumprido. Se ele foi lá com 16, mais ou menos com 16 anos, então, nesse momento, Daniel está com 86 anos. E ele entra em oração. Imagina engraçado. E Daniel, você sabia quantas pessoas o Senhor disse que só vale em qualquer tempo? 3. Noé, Daniel e João. Ezequiel 14, 16, 18, Ezequiel. Só 3 homens só vale em qualquer tempo. Testemunho de Jesus. Tiveram uma vida ilibada, uma vida sem rasura, uma vida tremenda. Só 3 homens: Noé, Daniel e João. Então nós vamos ver que a partir aí o Senhor, ele ora. Primeiro ele ora por ele, mas ele é um homem que Deus testemunhou sobre ele. Ele se veste saco de cinza, se cobre. E depois, olha a atitude de Daniel. Ele vai orar pela nação, ele vai orar pelo povo. E Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, Daniel é o mensageiro de boas novas. Daniel desce e fala com ele. E fala para ele sobre 70 semanas. Seria dividido em 2 fases: 7 semanas, 7 dias, e 62 semanas e 7 dias. Aonde nós temos a primeira fase? Quando Neemias entra na presença de Xerxes, com o rosto entristecido, e Xerxes olha para ele e fala: Neemias, você está triste, de alma. E ele fala da situação, e ele dá carga, e permite que ele entre, e outros voltam para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros. Então Neemias voltou, e ele inicia essa execução. Do dia que Neemias inicia essa restauração dos muros, até o seu término, é 49 anos. Mas esse primeiro período eles foram bem. Mas depois Neemias viu que tinha que trazer dinheiro. E ele começou a emprestar dinheiro a juros. Os que vieram com ele também tinham dinheiro. O povo também de Jerusalém estava pobre. E nesse negociar, eles tomaram casa, eles tomaram propriedade. As pessoas pegavam dinheiro emprestado, não podiam pagar. Eles pararam a construção por 20 anos. Aí que entra Ageu, profeta do norte. Quando Ageu disse lá no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus falou com Ageu para que Ageu falasse para ele restituir tudo aquilo que tinha pegado dos seus irmãos, devolver todo o dinheiro que tinha pegado dos seus irmãos, e que ele deveria voltar à reconstrução do templo. Ageu capítulo 2, versículo 8 e o 9, agora nós vamos entender. Porque no 8 o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No 9, a glória da segunda casa será maior do que da primeira, porque eles tinham perdido o entusiasmo da reconstrução do templo, porque sabiam, pelo dinheiro que eles tinham, pelo conhecimento que eles tinham, pelos dinheiros que eles tinham, eles não conseguiriam construir mais um templo que Salomão teria construído. Com a riqueza, com detalhes, eles não conseguem mais isso. E a Bíblia diz que Daniel ora por 21 dias. E quando ele começa a orar por 21 dias, ele precisa dessa resposta das 70 semanas. Então as 60 semanas, ela começa 49 semanas, termina com a construção dos muros e das restauração de Jerusalém. E depois vem mais 62 semanas, que é o período chamado interbíblico.
Nesse período, Deus não levanta mais profeta, Deus não levanta mais nenhum mediador da sua palavra. Deus, aqui, o que eu falei para você na sexta-feira passada, que a maior parte das Bíblias tem entre Malaquias e Mateus 1 ou 2 páginas em branco, chamado período interbíblico, que vai surgir novamente com João Batista. O João Batista é o primeiro profeta que nasce dentro do Novo Testamento e é o último. Então, quando Jesus, no domingo que precede a sua morte, aí que o pessoal da Adventista apanhava. Por quê? Eles não conseguiram entender isso. Porque da construção do muro até Jesus entrar montado no jumentinho da cidade de Jerusalém, cumpriu-se 483 anos. Quer dizer, 69 semanas. Correto? Do dia que iniciou o muro até o dia que Jesus entrou montado no jumentinho, 483 anos. Mas a dificuldade dele é que você tem que completar 490 anos. Falta quanto? De 483 para 490 falta quanto? 7 anos. E onde está esses 7 anos? Que falta? Então a segunda questão foi agora, vocês queriam participar, agora vocês vão me ajudar. Falta 7 anos. Que período então nós estamos vivendo hoje? Isso, então 7 anos é na grande tribulação. Isso, mas que período está vivendo então? Aonde nós temos parâmetros para dizer que nós estamos vivendo agora? Abra a Bíblia de vocês aí, agora que as pastoras das irmãs aqui. Lucas capítulo 10, versículo 25. Será que nós não temos a resposta, cara? Lucas? Será que nós temos uma resposta em Lucas? Capítulo 10, versículo 25? A partir do 25. Vamos ler? Quem achou para ler? Vamos ajudar? 25, pastor. Isso. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso. Agora muda a partir do versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Agora leu o 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Tem aí a resposta? Nós estamos vivendo após 2 dinheiros, denários, ou estamos vivendo dentro dos 2 dinheiros aí do denário? Olha o arrebatamento da igreja. Está dentro. De Adão até Jesus, 4.000 anos. A dificuldade que eu vi deles entender é que eles pegaram a profecia de 1.200 dias, que o Senhor fala, da morte de Jesus até 1844. Mas o Senhor disse Lucas, nesse texto que nós lemos, falando sobre o próximo, que um homem estava em Jerusalém, desce para Jericó, pega pelo caminho, salteadores, ou toma tudo que ele tem, joga ele pelo caminho semi-morto. Esse homem significa o mundo. Jerusalém significa a cidade de Deus, salvação. O mundo se corrompeu, seres humanos se corromperam dentro do mundo.
Então aí Jesus mostra que a religião, quando ele veio, estava corrompida também. O sacerdote viu aquele homem cair da beira do caminho, passou de lá e foi embora. O levita é o diácono, é o que organiza, é o músico, é o cantor, é o que organiza o culto, também passou, foi de lá. E vê o samaritano, que não tinha nada a ver com a história, tem compaixão. Compaixão é dor da miséria dele. Ele desce essa cavalgadura e assume a situação daquele homem, sem questionar o que estava acontecendo com ele, levando dois símbolos: o vinho, que é o símbolo da alegria, e o óleo da unção. Essa atitude chama no grego de nós, que está baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Jesus, sendo Deus, não teve participação sem igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como homem foi à cruz por nós. Aí nós vamos entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17, Deus deu seu Filho não para o nosso mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então esse amor de Deus para nós é incondicional, não depende de nós amá-lo para não ter nos amado, mas quando nós não amamos, Ele nos tem como filho e não só como criatura. Amém? Então a partir daquele momento, o Senhor está falando do céu, e aquele homem caído a pé do caminho está falando dos seres humanos perdidos. O vinho, ele restaurou a maior dificuldade que estou vendo, estou ajudando pessoas de Santa Fé. Hoje eu orei com a jovem de Santa Fé, mas agora minha mandou mensagem para mim que ela não consegue sair da tristeza, mas está na nossa igreja, é mesmo nossa igreja, mas não consegue sair da tristeza. O que está matando o cristão de hoje é a tristeza, perdeu o motivo de alegria, porque vendo um sonho que estava pensando que foi realizado da forma que estava esperando, os seus propósitos foram alcançados da forma que estava esperando. Então, a partir desse momento, a pessoa perde sua perspectiva de vida, perde o sonho, perde a vontade de ver, perde a esperança. Então, esse homem deitado pelo caminho foi tirado o quê? A roupa significa o pudor, foi tirado dele. Então nós vivemos um mundo hoje do nudismo, um mundo hoje do sem compromisso, um mundo hoje por acaso, não tem importância, acabou, não tem mais nada para poder firmar. Então foi tirado as vestimentas, foi tirado também dele tudo que ele tinha de recurso, porque tomaram os bens que ele tinha. Então os seres humanos, quem faz? O inimigo tem feito isso, tomar os recursos das pessoas. Então as pessoas estão na igreja, mas estão angustiadas, porque deve aqui, deve acolá. Os juízes estão uma pessoa santana, um presbítero está dentro de casa, não quer ir à igreja, porque está devendo, não consegue mais ir à igreja, está deixando a ceia, está deixando a família dele perecer. Você vai ser culpado da tua família perecer, porque não vai, então a esposa não vai, as filhas não vai, as pessoas não vão junto com ele, fez todo mundo dentro de casa. Então o inimigo conseguiu matar, não matar, deixar semi-morto, mas dentro da igreja. Mas o Senhor veio com dois presentes: restaurar a alegria, porque bater naquele homem não deve gastar, porque ele tinha apanhado. Maltratar ele, não precisava mais, ele já tinha se maltratado. Agora a igreja precisa voltar o pensamento para o amor. O amar o próximo não é que você conhece. Eu vou amar a minha esposa, vou amar meus filhos, vou amar o pastor Marco, vou amar o pessoal da igreja, que os outros se danem. Não, isso não é próximo. Isso é dever nosso como cidadão, como família. Aleluia. Amar é quando você não conhece, quando você não sabe quem é, você nunca viu, que você vai estender a mão, você vai orar por essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa, ele vai ter. Aí você está ajudando o próximo. Foi o que aquele homem fez, abraçou aquele homem, mas ele não podia mais andar, ele carregou ele. É o que Deus faz conosco, ele nos carrega, levou lá e colocou no seu próprio lugar, porque desceu aqui, e as pessoas iam sendo salvas, morrendo, e iam para o terceiro céu. Ele está aqui, as pessoas sendo salvas, no terceiro céu. Então ele colocou as pessoas no lugar dele. E agora ele vai para a estalagem, que é a igreja. Mas ele não foi na estalagem, já abandonou lá, como muitos falam. Assim, entrou aqui na igreja, levantou a mão, para o bandeira a partir de agora. Eu já preguei para o evangelho, já falei com vocês pelo caminho, e se ele se desviar, não é problema dele, não. Ele foi cuidar dele quando colocou
foi na estalagem. Agora ele estava limpado as suas feridas com vinho, ele estava ungido as suas feridas com óleo. Agora ele foi cuidar dele. Aquela noite ele não foi dormir, ele não foi distanciar dele para outro quarto, ele passou a noite. E no dia do amanhecer, ele chama o hospedeiro, que é o pastor da igreja, chama ele de sacrificar a essa pessoa que eu cuidei dele a noite inteira. Eu te dou 2 mil. E se tu gastares, mas a Bíblia não mente. Não adianta inventar a história. Se tu gastares a mais, te pagarei quando eu voltar. Agora você pega a entrada de Jesus em Jerusalém, o ano 33. Jesus morreu com 33 anos e meio. Com 2 denários, 2.000 anos, 2033. O senhor pode acrescentar os 7 anos após 2033, ou pode tirar dos 2033 os 7 anos, porque se não fosse abreviar os dias. Então, Deus, para não dar uma determinação exata, então ele te dá parâmetro, mas eu não deixo você ter fazer. Não, você pode bater um martelo. Não, porque Deus, se ele vê que é a quantidade de pessoas que precisa para arrebatamento ser uma hora, que vai pegar o maior número de pessoas para compor o céu, é o arrebatamento. Primeiro morre Abel, primeiro morreu, até o último que morreu, antes do arrebatamento, quando soar a trombeta do arrebatamento, todos os mortos vão ressuscitar. Primeiro, todos salvos. Porque para Deus o salvo está dormindo. Você diz para mim assim, mas morreu, está morto, está no esquecimento. Me dá os 5 sentidos da alma. Quantos sentidos nós temos no corpo? Quais são os 5 sentidos do corpo? Vamos pegar a parte como a psicologia ensina: visão, audição, olfato, tato e paladar. Sempre tudo que você faz, 75%, 85% você faz. Não, 75% você faz. Não, vou fazer 85% você faz. É o que você vê, 15% que você ouve, 10% no tato, olfato e paladar. E será que a alma também tem sentido? Você disse que morreu, vai ficar esquecimento? A alma tem também 5 sentidos? Quem veio falar que a alma, tua alma, a minha alma tem 5 sentidos? E o que o principal nosso é a alma? Quem é que peca? Quem é que vai ser salvo? Nós temos corpo, alma, espírito. A alma. Por quê? A alma é o centro do pensamento humano, das emoções. A alma, a primeira coisa que a alma tem, consciência. A consciência nossa não está na carne, o corpo, não está no espírito, está na alma. Consciência. Memória. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo 23, do Lázaro, que era um homem pobre, cheio de chaga, que vivia na casa do rico. Eu falei para vocês na aula passada. E morrendo, Lázaro foi levado pelo anjo ao seio de Abraão. Morrendo depois de ver o rico, sepultado. No ápice onde estava o rico, ele olha para o paraíso, onde estava Lázaro, e pede para olhar, pelo menos a ponta da sua língua. Então, o homem salvo, o Espírito puxa a alma para cima. Provérbio 15, 24. Para o entendido, o caminho do céu está para cima, para que se livre do inferno que está embaixo. Mas o homem perdido, a alma puxa o Espírito para baixo. Hebreus 9, 27. Todo homem está ordenado à morte, mas vindo após isso o juízo, que é a segunda morte.
Em Daniel capítulo 12, versículo 2, ele disse que muitos que estão no pó da terra estarão uns para a vida eterna, vírgula, outros para o desprezo eterno. Essa vírgula tem 1000 anos de diferença. Uma vírgula tão interessante. Que quem está antes da vírgula vai ser arrebatado, quem está depois da vírgula vai ser ajudado. Uma vírgula que faz toda a diferença. Você quer estar antes da vírgula ou depois da vírgula? Antes. Hã? Antes. Antes da vírgula, né? Graças a Deus. Né? Então, a gente entendemos isso. Então, se você pegar, todos estão vivendo esse prelúdio, que o Senhor diz que nos últimos tempos levantarão falsos profetas, falsos movimentos, falsos no meio. Tu usa ele está aqui, não corra, não vá, não está lá, não corra, não vá. Fica onde Deus te chamou, fica onde Deus determinou para você. Deus te salvou, fique ali. Porque até falso diabo já tem. Então nós estamos vivendo esse período agora. E que nós aguardamos, então nós sabemos que o maior número de pessoas vai ser salvo durante o arrebatamento da igreja. Porque vai ser salvo desde Adão, de Abel. E a igreja estiver viva. É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. O mistério do dia. Nem todos morrerão, mas todos serão salvos. Anda, última trombeta tocar, porque a trombeta soará, e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, e nós vamos sendo transformados. Isso é incorruptível, se tornar incorruptível. É salvo mortal, se tornar na imortalidade. Meu dia, placado foi a morte nossa vitória. Onde está a morte, sobrenão? O grilhão da morte é o pecado. Mas o versículo 57, mas graças a Deus nos dá vitória no nosso Cristo Jesus. O 58, porquanto amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é fora do Senhor. Amém? Então o objetivo nosso é o arrebatamento. Porque que eu disse para você na sexta-feira passada, que só quem for para o arrebatamento terá a oportunidade de ser galardoado, além da coroa da salvação, que é o tribunal de Cristo, terá a oportunidade de entrar no céu com não noiva, mas esposa. Terá a oportunidade de ser trocado o nome para o nome, a pedrinha branca, que a Apocalipse diz que será dado para cada um o seu nome, que é eterno. Será trocada a roupa da núpcia, do arrebatamento, para a roupa definitiva da vida eterna. É só a igreja. É que nós não pregamos isso, nós não estamos isso, é valorização humana. Quando eu preguei essa mensagem do pastor Leandro e o Rubinéia, 4 jovens que estavam lá atrás da igreja, veio correndo da época da faculdade, vestido de branco, vestido lá na faculdade, desviado da igreja gentil, São Oliveira, que estava passeando lá em Rubinéia, disse: pastor, ninguém nunca disse para nós qual era o valor do cristão, qual o valor de sempre permanecer firme na casa do Senhor, qual o valor de estar no arrebatamento, qual o valor de nós ir para o céu. Agora nós entendemos que tem um valor tremendo, nada é comparável. É por isso que o Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as demais coisas é o que tiver de mais importante é nós buscarmos o Senhor. Se aonde estiver o teu tesouro, aí estará no teu coração. Então a igreja nesses últimos dias não pode fechar os olhos, como o povo fechou no ano do dilúvio, quando olhou para a arca, mas não acreditou, quando viu os animais entrando na arca, não acreditaram, quando viu as aves entrando na arca, não acreditaram, quando viu Noé pegando alimento e colocando na arca, não acreditaram. Eles tinham a mão, fechou a porta por fora por 7 dias. Aí acreditaram. Quando veio o trovão, o relâmpago, o mundo enegreceu. Mas já era tarde. Encerrando, Apocalipse nós lemos no 13 para falar sobre a besta.
Isso, o anticristo só assume o governo humano após a igreja. Graças a Deus. Aí ele vai assumir. Então a Bíblia diz lá, o chifre vai ser no dorso da mão direita ou na testa. O 666 é um código. É um código de barra. Que vai ficar engenheiro já? Ele não é verdade? Toda numeração é códigos. Placa de carro. Como eles conseguem fazer tantas placas de carro e não coincidir? Que é entre organismo mais números. Então são códigos. Os 666 são códigos. Então todos que tiver no chip, esse 666 vai estar junto, ou mais para frente, ou mais para trás, para dar uma numeração que chama código barra. Que hoje você vai pagar todas as coisas é código barra, né? Você paga, passa mercado, e você vai ver que você tira todos os códigos barra, ele tem 3 barras que é mais comprida. Pode ver, qualquer código barra tem 3 barras. Cada barra desse colocaria embaixo dele 6. Dá 3 barras, 666. Mas só código. Me lembro que os seus primeiros código barra foi na Suíça, né? E muita gente queria comprar margarina, não queria comprar nada que tinha código barra, né? Mas o que a ONU está fazendo para poder caminhar para o anticristo, era uma lei internacional que todos os seres humanos, em vez de carregar carteira, em vez de carregar a identidade CPF, carregaria só o código barra, né? Que é só o chip, que é a fotografia dele ali no chip, tem todos os dados dele, ele pode comprar, ele pode vender, ele pode negociar só com o chip. Né? Já prepara. Que a Globo faz, esse highlight show, aí que faz já é um prenúncio de mostrar como o anticristo vai comandar. Porque quando o anticristo comandar, ele tem que ter elemento na mão. Como que vai saber se as pessoas podem comprar e podem vender? O código. Então vai dominar o povo. Aonde ele sabe que as pessoas estão? No código. Que hoje deveria aplicar isso em criminosos, né? Que solta eles na época de Natal, Ano Novo, aniversário de família, sepultamento de família, e esse some. Né? Colocar esse código barra deles. Que aonde que as duas, né? Roubou uma vez, o código barra no camarada, não se prender não. Acabou. Resolvi. Só tinha que ser convertido e foi para a igreja. Dentro de um delegado, o doutor Walter. Ele trabalhava assim, ele pegava o cara uma vez, pequeno filho, mas meu filho, dá para você uma chance, não se prender não. Eu nem vou que eu conheço. Desde ficar 30 dias, todo dia na igreja. Tem que ir lá, porque eu estou na igreja, quero ver se você está lá. Se você faltar um dia, eu vou te buscar a viatura. Você escolhe. Glória a Deus. Doutor Walter ali da Costa. Hoje ele é delegado em Fernandópolis, né? E é Cordeiro de Assembleia de Deus. Mas é isso que eu posso dizer. Encerrando a minha parte, tem alguma questão que vocês querem, desde que eu falei agora, esclarecer o melhor? Sim. Né? Okay? Alguém quer fazer uma pergunta só para eu poder encerrar? Então, eu estava fazendo um trabalho desse numa igreja e eu pedi para que alguém encerrasse, né, uma pergunta, né? E eu falei, puxa vida, eu quero fechar aqui, fechar o olho, né? Aí o camarada chegou, levantou no final do trabalho e falou assim: pastor, eu sei o nome do cara que estava lá do ladrão, da direita, da cruz de Jesus, e da esquerda, como disse para ele, meu companheiro, da direita e do céu, Deus falou o seu nome, mas quem vai para o inferno vai sem nome mesmo. Não tem nada a ver com isso, né? Olha, acabou a reunião. Foi a única coisa que eu tinha na hora, né? Não, eu vou preocupar com quem vai, eu vou preocupar com quem vai para o céu, né? Mas é isso, eu espero que eu pude ajudar vocês, né? A nossa história do momento é escatológica. Escatologia sempre foi meus sonhos, né? Às vezes eu levanto, acordo de noite, fico até madrugada lendo, gosto dessa área, né? E a próxima vez que eu venho aqui, nós podemos falar sobre as duas testemunhas, né? Quem que é o anticristo realmente, quem que é a besta que foi
foi exilado, por que ele foi deu uma chaga, ele foi à morte, qual que é, para quem vai ficar aqui, vai ter essa repercussão da sua ressurreição. Mas estamos aí, não quero mais complicar para vocês que já está. Bem? Então, quando alguém diz que você o arrebatamento é o fim, não é o fim, é o princípio. O fim é o juízo final. Vocês pegam esse já somente para cadastramento, né? No momento Vamos supor, esse geral, a pessoa que não tiver para poder votar, não, no momento ainda não, porque não é só depois do anticristo, só depois que ele governar, que ele vai deixar isso como lei. Tem pessoa que está preocupada que a Dilma já assinou. Mas pode ficar tranquilo, Deus não vai deixar essa situação da igreja que está na grande tribulação. Nós não vamos fazer parte da grande tribulação. Amém. Arrebatado. Bem? Então, agora, quem ficar, como disse o Anderson, está complicado. Por quê? Se ele não aceitar o sinal da besta, vai comigo lá no capítulo 13, vai comprar, não vai poder vender. Nos 3 primeiros anos e meio, não vai ser tão ruim. Mas quem ficar no segundo período dos 3 anos e meio, porque se pode imaginar, vocês acham que o mundo está bom hoje? A gente está conseguindo andar ainda sem muita ameaça, né? Cidade pequena como a nossa aqui, não dá. Mas você acha que o mundo está bem? Está bem? Pega isso aí, põe uma potência de 10 na matemática. Então, o que nós chamamos aqui é água com açúcar. Isso não é muita, não. De jeito nenhum. Isso que nós estamos vivendo aqui é uma bonância. É um ventinho na maré. A luta é quando você estiver no mar e se levanta a onda de 7 metros, 8 metros de altura. Aí a coisa pega. Não vai estar assim, porque a Bíblia diz: ai, dos que habitam na terra, o diabo desceu até ele. Já está aqui, só que está sem poder. A partir do momento que a igreja foi arrebatada, arrebatou a igreja, ele assume o governo do mundo total. Fazer o que quiser fazer, sem preocupar que Deus vai defender alguém que aqui tiver. Se preocupar o que lava o ser humano é a palavra. A palavra não vai lavar mais ninguém. O que purifica o ser humano é o sangue de Cristo. A partir do momento que o sangue de Cristo vai purificar mais ninguém. Aí não adianta oração, sacrifício, jejum, oração, joelho, fazer isso, não adianta mais nada. É como alguém morreu e fazer aí as missas. Não adianta mais. Pode fazer 7 dias, 21 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não vai mudar. Não vai mudar a situação. Deus abençoe ao seu marido. Pastor. Então, os 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos pode ser, se for 2033, Deus pode rebater a igreja tirando 7 anos. Daí 2029, não, 2028, né? 2026. Então, entre 2026 e 2023, está o Senhor disse, mas se passar, já porque nós podemos passar os 2000 anos. Como é ele só quer não passar essa geração. E quando não passar essa geração, a geração para Deus não é mais nem de 1000 anos, nem de 120. Qual que é a geração de Deus hoje? A 120 ficou no dilúvio. O Senhor abaixou mais um. E Salmo 10. A vida do ser humano é como um conto ligeiro. Passam os anos, nós voamos. A idade do ser humano é 70. Alguns passam a viver 80, mas que passaram disso canseiro e fado. Então cai de 70 a 80 anos. Então estamos vendo nessa geração nossa, aqui
Aqui, nós estamos aí para a pretensão 6 de setembro mais novo, chegar em 2050, 2040, mas você pode ver que tudo está mudando. O clima mudou, uma tristeza parada no mundo. Nós vemos a igreja, mas acabou que trabalha o mês inteiro, pega o salário, quando pega o salário, vem, sorri, chora, que não dá para pagar as contas, né? Então as coisas que nós estamos vivendo isso, não é assim, a alegria nossa está muito rápida. Não sei se você está percebendo, né? Quando alguém chega com uma boa notícia, você até estranha, mas você tem certeza que é a boa notícia? É porque é o filho que caiu com o pé, o outro bateu de moto, o outro bateu de bicicleta, o outro